Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Oi, tudo bem? Que bom que você chegou até aqui. Estou muito feliz que a gente vai começar esse nosso curso da Conales. A gente vai falar absolutamente tudo que pode cair numa prova, você vai ver aqui com a gente neste curso, né? Então a gente vai começar falando um pouco dos projetos vigentes na Conap, alguma coisa sobre as teses principais, e a gente vai falar também sobre as orientações e depois sobre as notas técnicas. Então vamos começar aqui falando desse projeto Sindicalismo e Diversidade. É um projeto que tem tido bastante projeção. A gente tenta incluir pessoas vulneráveis, grupo LGBTQIAPN+, para construir uma cultura organizacional que abarque essas pessoas, né? A gente quer uma diversidade ali dentro do sindicalismo e não um sindicalismo branco europeu. Outro projeto interessante, esse com vigência até 2027, é o projeto A Juventude e o Mundo do Trabalho, também em que a Conales, né, tenta aproximar o sindicalismo dos jovens, né? A gente tem todo o movimento contra a CLT e contra o sindicalismo. Então, a ideia desse projeto é justamente essa inserção dos jovens trabalhadores na atividade cotidiana do sindicato. E aí, de projetos que eu achei que merecia menção, só esses dois. Vamos começar agora a falar sobre as teses principais no âmbito da Conales. Primeiro vamos falar sobre o conceito mais importante, está no nome da coordenadoria, né? A liberdade sindical, que constitui direito fundamental reconhecido internacionalmente como elemento essencial para a proteção dos trabalhadores e do trabalho decente. É uma core obligation, vocês sabem, né? Uma obrigação nuclear, constante ali nas convenções 87 e 98, e conforme previsto na Declaração da OIT de 1998 sobre princípios e direitos fundamentais do trabalho, que é justamente aquela declaração que diz quais são as normas que têm que ser cumpridas, independentemente de você ratificar a norma ou não. Eram 8, né? Eram 8 convenções, agora são 10 a partir de 2022, porque entraram as convenções 155 e 87 relacionadas ao meio ambiente do trabalho. E aí a gente pode pensar a liberdade sindical em diversas dimensões, né? Então a gente pode falar, por exemplo, de uma dimensão coletiva da liberdade sindical, que consiste na autonomia dos sindicatos para se organizarem, a maneira de se organizar, a dimensão individual relacionada ao trabalhador, que tem o direito de se filiar ou de não se filiar, e uma dimensão institucional relacionada à proteção contra essas práticas antissindicais. A gente vai falar bastante sobre prática antissindical neste curso. E aí, dentro daquela primeira linha da dimensão coletiva, a gente vai ter essa subdivisão, né, do âmbito coletivo nessas quatro possibilidades, né? A gente vai ter a liberdade de associação, que é a liberdade dos sindicatos serem criados livremente, e isso implica numa abstenção do Estado de criar regras, de criar dificuldades para a criação do sindicato. A liberdade de organização, que consiste nessa possibilidade de os empregados definirem o seu modo de organização, não pode haver vedação ou limitação a essa livre estruturação. A liberdade de administração, que consiste na possibilidade de criar seus estatutos, seus regulamentos, escolhendo livremente a composição de seus diretores e conselho fiscal, a forma de votação, a forma de participação em assembleia, e, por fim, a liberdade de exercício ou atuação, que deve ser livre para alcançar sua finalidade. A autonomia, como vimos, ela tem essa dimensão externa, né? Então ninguém de fora pode vir querer dar pitaco no sindicato, vedando-se então interferências do Estado de terceiros na administração do sindicato. Essa autonomia ela existe justamente para garantir que o sindicato possa atuar fielmente e seguir o seu objetivo, a sua missão institucional. Falamos sobre as subdivisões da liberdade em sua dimensão coletiva, agora vamos falar da liberdade em sua dimensão individual, né? Que é esse direito que cada trabalhador tem de filiar, de não se filiar ou de se desfiliar. Então a gente pode dividir essas condutas em dois ramos, né? A gente pode ter a liberdade individual positiva, né?
ou seja, é o direito do trabalhador se filiar ao sindicato de sua preferência, conforme livre escolha, se houver mais de um sindicato a se filiar, né, porque a gente vai ter uma outra questão aqui sobre quem o sindicato representa, e, por outro lado, a gente vai ter uma liberdade individual negativa, né, que a gente vai ter aqui essas duas exceções, é a não filiação e a desfiliação. Não se filiar é escolher não entrar em sindicato nenhum. Desfiliar é quando você já entrou e você quer se desligar daquele sindicato. Isso pode acontecer a qualquer tempo. E além das dimensões coletiva e individual, a gente vai ter essa dimensão institucional, né, que tem aqui, o nome diz, um viés da proteção do sindicalismo, né, do sindicato, da instituição sindicato, e ela vai vedar práticas antissindicais, discriminação contra os sindicalistas, retaliações, entre outras coisas. Vamos agora para a proteção internacional, né? A gente já viu ali no começo do nosso texto que esse direito de liberdade sindical é um direito reconhecido internacionalmente, então a gente tem diversos diplomas internacionais que garantem esse direito. A convenção, talvez a convenção mais importante e não ratificada pelo Brasil, é a Convenção número 87, né, que fala sobre liberdade sindical e proteção do direito sindical. A segunda convenção é a Convenção 98, esta sim ratificada pelo Brasil, que trata mais sobre sindicalização e negociação coletiva. Essas duas convenções, vocês sabem, elas fazem parte das obrigações nucleares, das core obligations, né? São, como eu disse, eram 8, agora são 10. Dessas 10 convenções, o Brasil apenas não ratificou as convenções 87, que é essa que a gente está falando, e a 187, que trata de meio ambiente do trabalho. As outras 8 convenções, 29, 105, 138, 182, 138, 182, e aí falta mais uma, agora está me fugindo. As outras foram todas ratificadas, né? Além disso, a gente tem a Convenção 135, que também foi ratificada pelo Brasil, que trata sobre representantes dos trabalhadores. A gente vai comentar mais sobre ela mais na frente. E a Convenção 151, que trata, também ratificada, que trata sobre as relações de trabalho na administração pública. Outra convenção importante é a Convenção 154, né, que também foi ratificada pelo Brasil e que trata de diretrizes fundamentais e fomenta e promociona a negociação coletiva como um instrumento de regulação das relações de trabalho. A Convenção 98, se você está fazendo o nosso curso de primeira fase, você vai ver ali que as convenções elas têm algumas normas mais importantes, mas ali, geralmente ali da 15, do 16, do artigo 16 em diante, ela começa a falar sobre o processo de ratificação. Então aqui eu quero comentar com vocês só os dispositivos mais importantes dessa convenção. A gente não vai ler a convenção toda. O artigo 1º diz: os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos atentatórios à sua liberdade sindical em matéria de emprego. Tal proteção deverá, particularmente, aplicar-se a atos destinados a subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um sindicato ou deixar de fazer parte de um sindicato, ou seja, a empresa diria: você só trabalha aqui se não for filiado ou sendo que saia desse sindicato. Isso aqui é uma das condutas vedadas, essa subordinação. E, além disso, dispensar o trabalhador, prejudicar por qualquer modo, em virtude da sua filiação ao sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, fora as horas de trabalho ou com consentimento do empregador durante as mesmas horas. Então, é uma discriminação aqui contra o trabalhador sindicalizado, que também é vedado pela Convenção 98. O artigo 2º diz que as organizações de trabalhadores e empregadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos de ingerência umas em outras, quer diretamente por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, funcionamento e administração. Então, a gente vai ter essa vedação de interferência mútua, né? Ninguém pode interferir em ninguém, nem o sindicato dos empregadores com o sindicato dos empregados, nem o Estado, e ninguém pode interferir um ao outro. É um princípio de vedação de interferências mútuas. Já a Convenção 135, a gente disse, ela vai complementar essa Convenção 98, né? A gente falava ali sobre possíveis retaliações com
os sindicalizados, a Convenção 135 vai tratar particularmente dos representantes dos trabalhadores na empresa. A gente vai ver mais na frente que a gente tem diversos tipos de representação sindical na empresa, algumas representações são sindicais, outras não são sindicais. A gente vai falar sobre todas elas mais para frente. Mas aí a Convenção 135 fala de representantes de trabalhadores na empresa em geral, o que inclui a vedação a essas condutas que possam prejudicá-los, como dispensa em razão da sua condição de representante dos trabalhadores. Já a Recomendação 143, ela também vai complementar a Convenção 135, né, detalhando esses mecanismos que devem ser observados para a proteção desses trabalhadores, dos representantes sindicais, né? Então, vai criar orientações para a aplicação prática da Convenção 105, detalhando as garantias aos representantes com as condições para o exercício eficaz das suas funções. Então, vamos aprofundar agora essa questão da garantia de emprego para os representantes dos trabalhadores. A gente vai ter a fundamentação dessa proteção jurídica para o trabalhador no artigo 8º, inciso 8 da Constituição, que fala que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. E o artigo 11, que vai falar que nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição do representante com a finalidade exclusiva de promover o entendimento. Essa informação aqui é importante, que a gente vai ver que esse representante ele não tem poder de firmar negociação coletiva em nome da categoria. O trabalho dele é só promover esse entendimento entre os trabalhadores e os empregadores, mas não de firmar norma coletiva. O artigo 543, parágrafo 3º da CLT, vai tratar também um pouco sobre isso, né? Diz que o empregado eleito para cargo de administração sindical, inclusive junto ao órgão de deliberação coletiva, não pode ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para o lugar que dificulte ou torne impossível o desempenho de suas atribuições sindicais. Então a gente vai ver mais na frente casos em que o empregador tenta afastar o sindicalista de alguma forma e a jurisprudência do TST coíbe, né, essa situação. Mas particularmente o mais importante aqui é o parágrafo 3º, que diz que fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do momento que registre sua candidatura a cargo de direção ou associação profissional até um ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave. Então a redação muito parecida com aquela que a gente viu, né? A CLT já previa mecanismos processuais, formas, né, mecanismos de atuação para determinar a reintegração liminar do dirigente afastado, suspenso, transferido, dispensado pelo empregador. Então a gente tinha essa possibilidade, já tinha ali antes, né, inclusive antes da propagação das liminares no CPC anterior, né, do CPC 79, com as reformas de 94, 95, a gente já tinha essa possibilidade de liminar na Justiça do Trabalho. Então é importante a gente ver esses dispositivos. O artigo 659, então, diz que compete preventivamente aos presidentes das juntas, né, que hoje são os juízes, né, hoje a gente não tem junta no primeiro grau, mas conceder medida liminar até decisão final em reclamação que vise tornar sem efeito disciplinada, sem efeito a transferência disciplinada nos parágrafos 469. Então é aquela transferência com o objetivo de atrapalhar a função sindical. E no 10 diz que o juiz pode conceder liminar em reclamações que visem a reintegrar no emprego o dirigente afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador. A gente vai ter, naturalmente, a possibilidade de uma tutela supra-individual, porque a despeito da gente estar afastando ali só aquele diretor, aquele dirigente sindical, não é só ele que está sofrendo, né? Quem está sofrendo, toda a categoria que vai estar mal representada. Então, existe essa possibilidade de tutela urgente para reintegrar aquele trabalhador, aquele dirigente sindical. Antes da gente falar sobre o CLS, né, dos verbetes do CLS, é bom a gente saber o que é o CLS, né? O Comitê de Liberdade Sindical. O CLS, daqui para frente a gente vai falar só de CLS ou CLS-OIT, é um órgão
que é responsável por examinar as violações da liberdade sindical. Então, a gente tem as normas de liberdade sindical de acordo com a OIT, né? E o que é que o Comitê de Liberdade Sindical, o CLS, fez? Ele pegou toda a jurisprudência que a OIT tinha sobre esse assunto e fez uma recopilação. Então, essa recopilação, as normas que tem ali são chamadas de verbetes, né? Você não precisa decorar necessariamente todos esses verbetes, são muitos verbetes, mas é bom que você tenha uma noção de como pensa a OIT através do CLS nesses temas. Então vamos ver aqui dois verbetes bem interessantes sobre esse tema. O 1072 diz assim: a discriminação antissindical representa uma das mais graves violações da liberdade sindical, já que pode pôr em perigo a própria existência dos sindicatos. E aí vejam que interessante essa conexão com a Convenção 111. Então, questões, já aconteceu muito em provas anteriores do MPT, questões que tratam sobre um dirigente sindical que foi tratado diferente, que ele foi afastado. Tem essa questão da própria CONALES, da liberdade sindical, mas também tem a questão do tratamento discriminatório. Então é muito comum que no gabarito dessas questões, além das convenções relacionadas à liberdade sindical, né, 87 e 98, a gente também tenha a menção à Convenção 111 por esse tratamento discriminatório. Já o 1077 diz que ninguém será prejudicado por suas atividades sindicais legítimas e os casos de discriminação antissindical devem ser tratados de maneira rápida e eficaz pelas instituições competentes. Aqui a gente tem mais um verbete que eu sugiro que você leia, que trata também sobre essa questão da discriminação, né, da discriminação antissindical, mais uma dessas. Aqui também a gente vai ter mais um verbete falando de discriminação sindical, de como é discriminatório esse ato de tratar diferente o trabalhador por conta da sua filiação sindical, né, especialmente pela participação de atividades sindicais fora do horário de trabalho ou durante a jornada com o consentimento do empregador. E aí é importante para a gente perceber que essa proteção não é só contra a própria CLT, ali no artigo 659, incisos 9 e 10. A gente já falou sobre isso, mas não é apenas proteção contra a despedida, mas qualquer forma de retaliação. Então, a gente pode ter a configuração dessa conduta discriminatória contra a discriminação antissindical nas hipóteses, por exemplo, de uma transferência que a gente perceba que tem ali esse objetivo, preterição. É muito comum na atuação você vê que o empregado sindicalista tem várias investigações que chegaram a essa conclusão. O empregado que é sindicalista atuante, ele demora muito mais a ser promovido, por exemplo. Então, retaliação, suspensão, qualquer outro ato prejudicial ao agente. É isso que consta ali. A gente viu no verbete 1087, que fala que essa proteção deve abranger não só a contratação e a despedida, mas qualquer ato discriminatório que surja ali na relação de emprego, inclusive transferências, postergação e outros atos prejudiciais. Já o verbete 1088 trata mais uma vez de discriminação antissindical e também lembra que não é só a despedida ou redução de pessoal, cessação de serviços, mas inclui qualquer ato de represália, como por exemplo a suspensão. Nós sabemos que o MPT tem legitimidade para atuar nesses casos. Se não tivesse, era possível que a gente não estivesse estudando esse assunto. Então, o MPT tem legitimidade para atuar nesses casos. Isso está previsto na orientação número 11 da CONALES. Mais na frente, nesse curso, a gente vai falar sobre todas as orientações, mas a orientação trata sobre isso. E a orientação diz assim, né? A proteção contra a transferência, dispensa ou conduta discriminatória contra dirigente sindical ou qualquer trabalhador de representação profissional constitui interesse que transcende a esfera individual. Não se está fazendo mal apenas àquele representante que foi afastado, mas sim a toda a coletividade, porque esse trabalhador está exercendo ali um direito ou função. Né? Ele tem direito de ser dirigente, mas ele tem a função de ser escolhido pela legislação para ser o representante da categoria. Então, vai configurar ali uma eventual violação da garantia de emprego, invocando a atuação do Ministério Público, já que é corolário dos princípios da liberdade sindical, podendo configurar ato
antissindical. O item 2 diz que a existência de inquérito judicial para apuração de falta grave ou ação trabalhista com pretensão de reintegração e invalidação de sua transferência ou violador do exercício de suas funções não afasta a atuação do Ministério Público, inclusive para intervir na ação judicial, desde que subsista o interesse na tutela da liberdade coletiva dos trabalhadores e da representação profissional. Então, vamos transformar isso num exemplo. Determinado trabalhador é dirigente sindical. Aí ele é dispensado. Ele é dispensado do trabalho numa postura retaliativa do empregador. Esse empregado, antes de ele procurar o Ministério Público, ele procura um advogado que ajuiza uma ação individual, dizendo que ele tem direito a ser reintegrado. O juiz vai aplicar ali o artigo 659, incisos 9 e 10, que a gente já viu. E depois disso ele lembra de mandar para o Ministério Público. Aí o procurador vai pegar essa denúncia, né, essa representação, e vai pensar, poxa, mas não tem para que eu atuar se ele já está lá na justiça na questão individual dele. O que a orientação diz é justamente que você não pode ter esse raciocínio, porque uma coisa é o direito dele de ser reintegrado, né? Outra coisa é a lesividade que foi causada à coletividade dos trabalhadores, e é isso que empolga a atuação do Ministério Público. Inclusive para ajuizar as ações coletivas próprias do Ministério Público, mas também para intervir, né, atuar como fiscal da ordem jurídica na ação individual desse trabalhador. É uma lesão que tem natureza ofende tanto a liberdade individual daquele trabalhador, quanto a liberdade coletiva, razão pela qual se empolga a atuação do Ministério Público. Essa questão coletiva, ela fica clara porque, como eu disse, apesar do ato ter sido praticado em face de um trabalhador, né, é uma questão em que vão estar sendo violadas ali a liberdade coletiva, justamente por conta desse direito-função que a gente viu, né? Não se agride só aquele empregado, se agride todo o sindicalismo, se agride toda a categoria. Aqui eu explico novamente essa questão que eu já falei, né, de que a ação individual não impede a atuação do Ministério Público. A gente vai continuar com nossas investigações ali, eventualmente até ajuizar ação civil pública para a tutela coletiva desse direito, né? Apesar de ter sido só um trabalhador, o impacto é coletivo. E aí passamos para as funções e atividades sindicais. O sindicato, no ordenamento jurídico brasileiro, tem aí pelo menos, a gente pode pensar, em pelo menos 4 funções. Então a gente vai ter uma função econômica relacionada à obtenção de receita para desenvolver suas atividades, conforme o artigo 548 da CLT. Vai ter uma função negocial, essa função de celebrar normas coletivas, né, acordos e convenções coletivas. Vai ter uma função política, que vai lutar politicamente para a melhoria de suas condições de vida e de trabalho. Então está tendo debate sobre uberização. O sindicato vai lá dar sua opinião sobre os temas. E também uma função ética pautada na boa-fé e no bem coletivo. Falando um pouco mais sobre essa função política, a função política nesse caso é a busca política, né, das melhorias de condição de vida e de trabalho. Não é necessariamente uma atividade político-partidária, né? Não é que o sindicato vai ser político diretamente, né? O que até é vedado pela própria CLT. O que se fala é de uma busca em um sentido político, né? Então, em termos de articulação, para buscar essas melhorias de condições de vida para os trabalhadores. Além disso, como eu falei, a gente vai ter uma função negocial, regulamentar, essa que é exclusiva dos sindicatos. A gente vai falar mais sobre esse princípio da interveniência obrigatória do sindicato nas negociações coletivas, o que está previsto ali no artigo 8º, inciso 6 da Constituição. Vamos ter também uma função assistencial, né? A gente vai ver que é muito comum que os sindicatos prestem essa função de assistência. Então, oferta serviços, tem um clube de campo, tem um dentista, tem diversos serviços que o sindicato pode oferecer, e além disso uma função de representação, porque o sindicato vai representar os trabalhadores
coletiva ou individualmente, e em questões judiciais ou administrativas. A gente vai falar um pouco mais sobre legitimidade do sindicato, em que pese seja um tema mais lá para o meu livro da ação civil pública, né? Lá a gente fala tudo profundamente sobre legitimidade, sobre todas as características da legitimidade sindical, tudo conforme está previsto ali no artigo 8º, inciso 3 da Constituição. E já falamos bem sobre liberdade sindical, vamos falar agora mais sobre negociação coletiva. A OIT, ela dá uma classificação da negociação coletiva ali na Convenção 154, no artigo 2º, que fala que a negociação coletiva são essas negociações entre empregador ou grupo de empregador, organização ou organizações, né? Então, de um lado, conforme a gente está adotando no Brasil também, né? De um lado pode estar ou o sindicato dos empregadores ou a empresa, né? Se for o sindicato dos empregadores, a gente vai ter uma convenção coletiva. Se for uma empresa, a gente vai ter um acordo coletivo. E do outro lado vai estar a organização dos trabalhadores, né? O objetivo da negociação coletiva é fixar condições de trabalho, regular as relações entre trabalhador e empregado. E aqui a gente tem também um conceito mais doutrinário, né? O José Cláudio Monteiro de Brito Filho é muito influente no MPT, né? Um procurador muito destacado, escreveu muitos livros, então o conceito dele é um conceito bem interessante que fala desse processo de entendimento entre empregador e trabalhador para harmonizar esses interesses antagônicos com esse objetivo de estabelecer normas e condições de trabalho. E, para além disso, a Comissão de Peritos da OIT afirma que a negociação coletiva voluntária constitui um dos aspectos mais importantes das relações laborais. Quanto à natureza jurídica, a negociação coletiva ela se caracteriza por ser um meio autocompositivo, então é um meio de autocomposição de conflitos coletivos, o que configura um negócio jurídico bilateral nos termos do artigo 104 do Código Civil. Então, as características principais: meio autocompositivo e negócio jurídico bilateral. A finalidade da negociação coletiva pode ser dividida em duas vertentes. Então, a gente vai ter a fixação de condições individuais de trabalho, mas também normatização sobre o relacionamento entre o empregado e o empregador. Aqui a gente tem, no aspecto mais amplo, né, todas as funções que são atribuídas à negociação coletiva. Então, a negociação coletiva vai ter uma função normativa, ou seja, vai criar normas que são aplicáveis naquelas relações de emprego, vai ter uma função compositiva para solucionar esses conflitos, vai ter uma função econômica, tem uma ideia de regulação econômica, uma função obrigacional, porque estabelece obrigações para ambas as partes, uma função política, né? Trata-se ali de uma gestão de relações na polis, né? Dentro do processo, dentro da negociação coletiva, existe uma participação democrática dos trabalhadores e tem uma função social de promover a justiça social. As negociações coletivas podem ser classificadas sob duas vertentes, sob dois critérios. Quanto à regulamentação estatal, quer dizer, o quanto o Estado participa dessa negociação. Então a gente vai ter nesse critério uma negociação livre, como é o caso brasileiro, a gente pode negociar do jeito que a gente quiser, e uma negociação um pouco mais regulamentada, que é quando o Estado impõe por lei regras para negociação jurídica, negociação coletiva, como é o caso dos Estados Unidos e da Espanha. Já no critério liberdade, a gente vai ter esse debate sobre se as pessoas são obrigadas a negociar ou não. Em alguns lugares a gente vai ter uma negociação obrigatória, ainda que seja para usar algum direito. Então, no caso brasileiro, ali a gente vai ter no dissídio coletivo aquela obrigação do comum acordo, né? E a negociação também pode ser voluntária quando não há nenhuma imposição legal para a sua realização. E vamos falar um pouco sobre os princípios que orientam a negociação coletiva. Então, primeiros princípios, né? Princípio da boa-fé, né? A gente traz ele lá do próprio Código Civil, que fala sobre os padrões éticos de negociação, de conduta na negociação coletiva. O princípio do dever de informação, né? Uma variação
é um princípio que se pode extrair da cláusula geral de boa-fé, então você tem que dar conhecimento à parte contrária das informações que são necessárias para a discussão. O princípio da razoabilidade, onipresente em todo o ordenamento jurídico, né? Então, não se deve formular pleitos que não têm condições de serem implementados, e um princípio do respeito à finalidade. A gente tem que lembrar que a negociação coletiva tem por objetivo solucionar um conflito coletivo. Então já vimos que, até pelo conceito que a gente viu da OIT, que os sujeitos da negociação coletiva são, de um lado, o sindicato dos empregados, e dos outros pode estar o próprio empregador, né, a própria empresa, ou o sindicato dos empregadores. No primeiro caso, a gente vai ter um acordo, no segundo, uma convenção coletiva. Além disso, não se exclui a possibilidade de outros autores participarem da negociação coletiva, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, a comissão de empresa prevista ali no artigo 11, que trata de facilitar o entendimento. A gente tem a possibilidade da comissão de negociação prevista ali na lei de greve, só que essas negociações elas não podem resultar na formatação de uma norma coletiva que permanece sendo uma prerrogativa do sindicato. Então, nada impede que esses atores sociais, eles participem da negociação, mas eles não podem, eles sozinhos pelo menos, firmar norma coletiva para vincular toda a categoria sem o sindicato. Só quem pode fazer isso é o sindicato. Eles podem ali estar como se fosse um amigo da corte para facilitar o entendimento, para facilitar a mediação, assim como às vezes o Ministério Público é mediador nesses debates de convenção ou acordo coletivo. É claro que a comissão da empresa também pode sentar ali nesse sentido de facilitar o entendimento. No que tange particularmente à negociação coletiva, as normas internacionais mais importantes são a Convenção 98, naturalmente, a Convenção número 151, que fala sobre o trabalho na administração pública, a 154, que trata sobre incentivo à negociação coletiva, e a Recomendação 159, que trata sobre trabalho na administração pública. A Convenção 98, a gente já viu alguns dispositivos, né? Mas o artigo 4º estabelece que devem ser tomadas medidas apropriadas às condições nacionais para fomentar e promover a utilização de meios de negociação voluntária entre empregados e empregadores, com o objetivo de regular, por meio de convenções coletivas, os termos e condições de emprego. Além disso, a negociação coletiva tem fundamento constitucional, né, o artigo 7º, incisos 14 e 26, o artigo 8º, inciso 6, que estabelecem esse princípio da interveniência obrigatória do sindicato, e também o artigo 114, parágrafos 1º e 2º. A negociação coletiva é decorrente do direito de sindicalização, sendo a negociação coletiva geralmente antecedente ao direito de greve, ou seja, antes de se fazer uma greve, a gente já tentou alguma negociação coletiva, e ela é essencial para o Estado Democrático de Direito. Um Estado Democrático de Direito sem liberdade sindical não é um Estado realmente democrático. E ali no começo, a gente comentou que esse direito do sindicalista, ele é um direito, mas ele é um direito-função, né? Nós dissemos que é um direito do sindicalista não ser dispensado, por exemplo, mas a gente sabe que aquele ônus, aquele trabalho carrega uma função muito grande de estabilização do direito do trabalho, né? Então, existe uma função muito grande ali de lutar contra a desigualdade, de lutar pelo primado do trabalho. E aí, aqui, para terminar essa nossa aula, eu elenquei aqui os dispositivos que fazem parte dessas funções que são atribuídas ao sindicato e aos dirigentes sindicais. Vamos até a próxima aula. Um abraço. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui. Espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.